Fala Escuderia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e vou dar hoje algumas dicas para você que está pensando em comprar um carro seminovo, um carro usado, né? Primeiro a gente vai falar sobre lataria, depois a gente vai falar sobre o interior e por último a gente vai dar uma volta com esse Honda Fit aqui e eu vou dar algumas dicas para você fazer quando você estiver fazendo o test drive. Então se você gosta de conteúdo automotivo, não perde tempo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nada de novo que a gente posta toda semana aqui para você sem falta. E o primeiro ponto já de cara aqui é não se atente tanto à quilometragem, não compre o carro apenas pela quilometragem, tá? Utilize ela como parâmetro para você fazer os outros testes. Isso você vai entender um pouco melhor no decorrer desse vídeo. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, galera, vamos lá, né, para as dicas de lataria, primeiramente. Primeiro ponto, olhar o carro como um todo e tentar identificar diferenciações de coloração. Como assim? Bater o olho de uma porta para outra e observar se tem tons diferentes, né? De perto talvez fique um pouco confuso, então o que eu recomendo é que você mantenha a distância e olhe de uma forma distante, né? Para peças mais críticas, né? Por exemplo, uma porta, algo do tipo, seria até interessante, né, se o carro for muito exclusivo, um carro com poucas unidades, levar uma folha de sulfite e fazer um corte bem no centro dela e colocar aqui com o centro cortado aqui. Por quê? Porque a sua visão ela vai isolar tudo ao redor e vai focar somente na diferença dessas duas cores. E aí fica mais fácil de você identificar. Eu não condenaria um carro se ele tivesse com retoques aqui no para-choque, se ele tiver, por exemplo, com a coloração um pouquinho diferenciada, porque o para-choque às vezes acaba dando uma pancadinha, né? Contanto que a estrutura do carro, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, não esteja afetada, tranquilo. Bom, segundo ponto é o seguinte, que dá para você olhar. Aqui isso nem é de lataria, né? Mas enfim, aqui no cinto do motorista tem algumas informações do carro, inclusive o ano, tá? Então, dê uma olhadinha, por exemplo, esse carro aqui é 2010, na etiqueta ali ele mostra data de fabricação 2010. Bom, e o terceiro ponto é em relação às etiquetas do carro. Elas devem ser condizentes com o ano do carro. Então imagina que você está olhando um carro 95 e todas as etiquetas estão novinhas, impecáveis, tá? O que acontece? Se o carro for de colecionador, beleza, bacana. Agora, se o carro for um carro que foi de uso, ela não está batendo muito de frente com essas informações. Terceiro ponto aqui, nas portas, você pode abrir ela e ela deve fechar com suavidade, sem nenhuma resistência, né? Aquela que você bate, não fecha, bate, não fecha, bate, não fecha, bate 3, 4 vezes, o negócio não fecha, tem que dar uma porradona. Então isso não pode acontecer, pode ser inclusive algum problema de estrutura do carro, tá? Outro ponto, como quarto ponto aqui, a numeração do chassis nos vidros do carro, tá? Aqui, por exemplo, os vidros do carro eles estão com a numeração do chassi e elas devem bater, né? Então, nos vidros elas devem bater. Por exemplo, se for um para-brisa, né, às vezes é uma pedra e o cara teve que trocar, né? O cara pega muita estrada, acabou levando uma pedrada aqui, quebrando e precisando substituir, mas é um ponto que você deve estar atento, né? E aí, nesse caso, conversar com o atual proprietário e falar o que aconteceu, esse vidro aqui não é original, por que foi trocado, e aí você vai analisar ali e vai ter a malícia de analisar isso daí, né? Outro ponto, como quinto ponto aqui, observar os pneus, tá? Os pneus, eles devem estar nas medidas corretas e respeitando ali o limite, né? Por exemplo, aqui esse Goodyear aqui, ele está 100%, ele deve ter rodado nem 5.000 km, está novinho, e observar se ele está com bolha, e não é bolha somente aqui do lado de fora, tá? Ele pode ter bolha do lado de dentro, então passe a mão ali, observe, né? Se der para você subir o carro naqueles elevadores que a gente encontra em posto de gasolina, né? Aquele lugar onde troca de óleo, pergunta para os caras se dá para levantar o carro e aí por baixo fica mais fácil de você observar se tem bolha. Outro detalhe, observar se tem desgaste irregular, né? Tá comendo muito lá de dentro, comendo muito lá de fora. Isso significa que ou a suspensão do carro não está muito legal, né? Ou significa que o carro não está alinhado, o cara não fez um alinhamento, né, correto, adequado. Aqui, referente, né, no sétimo ponto aqui,
referente ao alinhamento das portas. Veja como está perfeitamente alinhada essa porta, né? Tem carro que aqui está um espação, lá embaixo tá encostando, né? Por exemplo, ó, veja que o carro está perfeitamente alinhado. Isso em todas juntas, né, do carro, tem que estar perfeitamente alinhado. Outro ponto interessante que você precisa olhar está ali no porta-malas. Abra o porta-malas e levante o step, né? Ali a parte do step. O que acontece? Às vezes a pessoa pegou enchente, pegou alguma coisa do tipo e acabou molhando tudo. E aí fica com aquele cheiro de enchente dentro do carro, sabe? Aquele cheiro de umidade. E aí acaba com o carro, porque acaba apodrecendo, né? O assoalho e outros componentes. Principalmente ali na parte do step, acaba acumulando água e aí a pessoa acaba esquecendo. Ela limpa todo o carro, mas geralmente acaba esquecendo da parte do step, né? E de um modo geral, entender que você está comprando um carro usado, seminovo, dependendo do ano nele, é natural que esteja algumas marcas de uso, né? Afinal, como eu falei, é um carro seminovo, né? Se você quer um carro 100% íntegro, não tem como fugir do carro 0 km. Bom, agora já passando aqui para a parte técnica, né? Deixando um pouquinho a lataria de lado, você já fez as análises, né? Primeiramente, analisar sempre, como eu falei no início do vídeo, levar em consideração a quilometragem do carro, né? Mas o motor, de um modo geral, ele não pode estar impecável, 100% limpo, né? Se tiver, às vezes é porque realmente o dono é um cuidadoso, ele gosta de manter, passar um pano certinho. Mas não pode estar com aquela aparência de oleoso, sabe? Que a pessoa passou óleo, tá aquela coisa meio gosmenta no motor. É muito natural que o motor esteja sujo, como esse aqui, empoeirado, ó. Você passa aqui o dedo, o motor ele está empoeirado, né? Eu poderia, por exemplo, se eu anunciar, passar um pano aqui, mas passaria um pano úmido, né? O cara ia perceber que não estou tentando mascarar nada, né? Agora tem carro que a gente vai olhar que tá tudo cheio, como se o cara passou, parece óleo em tudo, assim, sabe? Para dar aquele brilho, sabe? Aquela vida, só que acaba dando uma impressão errada. Então, não significa que o carro está ruim, mas desconfie. Segundo ponto, olhe o carro frio. Há barulhos no carro, há comportamentos no carro que eles só vão aparecer quando o carro estiver frio, tá? Então, quando o carro estiver frio, então a partida tem que ser suave, tem que funcionar super natural, o carro não pode ficar sofrendo para ligar, tá? Então olhe o carro frio. Como terceiro ponto aqui, também o inverso. Analise o carro em condição quente, que do mesmo jeito que aparecem problemas quando o carro está frio, também aparecem problemas só quando o carro está quente. Quando o carro está frio, não precisa acelerar, tá? Forte para testar o carro, tá? Analisa ali se não está fumando e tudo mais. Já quando o carro está quente, pode acelerar quase chegando no corte de giro, tá? Se o dono não gostar, paciência, mas você está ali, né? Principalmente você está tratando do motor do carro. Então, se em duas aceleradas o carro quebrar, infelizmente é porque o carro já não estava em boas condições, né? Então acelere mesmo e olhe, né, se não tem, quando você tira o pé, o motor não dá aquela rajada, aquela batida, né? E também analise se não sai fumaças do escapamento. Quando o dia está frio e o carro você acabou de ligar, ele sai uma fumaça mais transparente mesmo, que é comum. Mas se você tiver com o carro quente e acelerar forte e ele começar a sair muita fumaça, corre que alguma coisa no motor tem. Outro ponto interessante, você quer comprar um Honda Fit, por exemplo, analise os problemas crônicos desse carro, tá? Vai em fórum, vai lá em grupo do carro, lá no Facebook e pergunta lá pra galera, cara, quais são os problemas crônicos desse carro? E vá direto neles, antes de tudo vá direto neles, tá? É um ponto muito interessante, você tem que conhecer o carro que você está, né, pretendendo comprar. Mais um ponto aí para vocês, que é óbvio, verifique vazamentos. Esse carro está com 100 mil, ele não vaza absolutamente nada, tá? Ele está perfeito, não tem nada de vazamento aqui. Se a gente subir o carro, não tem absolutamente nada de vazamento. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui de regulagem de válvulas que dá para ver que esse motor aqui está impecável, né? Já desmistificando aquela questão dos 100 mil km rodados, o carro já não presta, né?
Aqui a gente consegue ver uma situação completamente contraditória a isso, né? O carro não tem nenhum vazamento, nada para fazer. Mais um ponto, analise as mangueiras. Não só as mangueiras, mas como um todo, né? As mangueiras, por quê? Aperte elas e veja se não está ressecada, se não faz aquele barulho de craquelado, parece que você está amassando uma bolacha querendo craque, sabe? Veja se ela não tem rachadura e tudo mais. E analise como um todo se o carro não tem etiquetas muito novas. Imagina que você está comprando um carro 2000, né? Por exemplo, esse aqui que é 2010, já tem 10 anos de uso aí. Veja que as etiquetas originais, ó, ela está esfarelando, tem uma ali da Honda que está novinha, mas ali realmente parece uma chapa de metal. Mas por exemplo essa aqui de baixo, tá vendo? Ela tem ali um prazo. Então se você começa a ver que tem muita etiqueta nova, significa muito provavelmente que o cara fez manutenção, tá? O cara fez as trocas ali desses componentes, mas é interessante saber o porquê que ele trocou desses componentes. Ele deixou, por exemplo, toda a parte de arrefecimento está nova, com etiquetas, por quê? Será que foi porque foi uma manutenção preventiva, ou será que queimou junto do cabeçote, o cara teve que fazer uma retífica de cabeçote e consequentemente já aproveitou e trocou todo o sistema de arrefecimento? Então as etiquetas é interessante para você começar a entender o histórico de manutenção daquele carro. Outro ponto interessante é o seguinte, analise a coloração dos fluidos, tá? Por exemplo, fluido de arrefecimento, isso aqui a gente trocou, a gente tem até vídeo aqui no canal, vou deixar aqui para você assistir. A gente trocou o fluido de freio desse carro, então ele está com aquela coloração amarelada, mas se isso aqui tiver preto, provavelmente já está na hora de trocar, o cara acabou abandonando a manutenção do fluido de freio. Aqui na Honda é chato ver a coloração do fluido de arrefecimento, mas na linha GM, na maioria dos carros é bem simples de analisar isso. Então olhe o reservatório, se o reservatório estiver preto, cara, o cara está colocando água ali, não está colocando aditivo, não está cuidando bem da parte de arrefecimento. Agora, se aquela coloração tiver já, o carro, por exemplo, for muito antigo e tiver uma coloração já meio, né, amarelada, até que tudo bem, contanto que você consiga olhar o reservatório e veja que ele está com a coloração em dia, né, com aquela coloração meio avermelhada arrosada, na verdade, do líquido de arrefecimento, significa que o cara ali fez as trocas e mantém as trocas certinho. Ainda mantendo na parte do motor, puxe, abra essa tampa aqui, ó. A tampa, sabe a tampa onde a galera coloca o óleo do motor? Pois é, abre ela sem medo e analise se ela tá com uma coloração de café com leite, tá? Se ela tiver com uma coloração de café com leite, é porque a junta do cabeçote, é porque de um modo geral está misturando água no óleo, então aquele motor você já sabe que vai ter que mexer, vai ter que abrir. Se ele tiver com uma coloração um pouquinho mais clara, de um óleo um pouquinho mais claro e subir muito o cheiro de combustível, pode ser que o cara só use etanol e acaba contaminando o óleo. Mas de um modo geral, se tiver café com leite, corre porque é problema. Inclusive esse carro aqui a gente analisou dois, o primeiro com 52 mil km rodados e o segundo com 55 mil km rodados. E quando a gente tirou essa tampa aqui, tava café com leite. Inclusive essa tampa aqui no Fit é muito difícil de abrir, tá? É muito dura, mas vale a pena o esforço. Se a gente não tivesse aberto na primeira análise que a gente fez do primeiro Fit com 45 mil quilômetros, aliás, 52 mil quilômetros, se eu não me engano, a gente ia se lascar porque a gente ia pegar o carro baseado nas condições externas e na quilometragem e ia ter que levar logo o carro para a oficina refazer o motor. Bom, agora saindo um pouquinho ali da parte de motor, discos de freio, né? O carro, por exemplo, ele pode ter tambor na traseira e fica mais difícil, mas na dianteira que é disco, passe a mão na borda, cuidado, tá? Se você tiver acabado de andar com o carro, ele vai estar quente, então não faça isso. Faça quando ele estiver frio, né? Quando você ainda não tiver andado no carro. Passe a mão ali na borda e veja se a borda do disco está muito grande, tá? Com a borda muito grossa. Significa que em breve, ou se não, logo quando você comprar o carro, você vai precisar trocar os discos, né? E junto, claro, com as pastilhas. Agora, por exemplo, igual nesse carro aqui que você vê que ele está 100% plano, significa que os freios estão em boas condições, tá? Aqui, esse carro aqui nessa versão, ele já tem disco nas quatro, então confere nas quatro rodas, tá? Outro ponto, suspensão. Quando a gente foi comprar esse carro aqui, tá? Ele estava com a suspensão traseira com vazamento.
Então aí acabou que o vendedor acabou trocando, colocando suspensões novas e entregando o carro com a suspensão novinha. Então analise, veja se a suspensão não está com vazamento. Mais um ponto aí, você precisa, né, pegar a direção do carro, ligou o carro, com o carro ainda parado, esterce a direção toda para um lado e toda para o outro. E observe se não vai ter barulho de estralo. Não pode ter barulho de estralo enquanto você esterça o carro, o volante de um lado para o outro, beleza? Outro ponto interessante, se você estiver comprando um carro com transmissão automática, eu já tenho um vídeo aqui que você pode assistir que te dá recomendações do que você olhar quando você comprar um carro com transmissão automática. Eu vou deixar o card aqui e você dá uma olhadinha lá, tá? Se o carro for com transmissão manual, você consegue ver se a embreagem daquele carro já está indo para o saco. Como? Para na superfície, né, plana, puxa o freio de mão, engata uma segunda, acelera e vai soltando a embreagem, tá? Se a embreagem patinar muito, subir muito de giro, muito provavelmente aquela embreagem está indo para o saco. E se você comprar aquele carro, muito provavelmente em breve você vai ter, ou logo após a compra, você vai precisar trocar a embreagem. Galera, isso são testes, tá? Então quando você comprar um carro, você tem que fazer esses testes, né? Ah, o cara não vai gostar? Pô, se em um teste desse a embreagem for para o saco, significa que ela já não estava boa, então antes, né? Então pode fazer esse teste aí. Bom, os carros hoje em dia são cheios de eletrônica, né? Então é interessante você prestar atenção em cada uma delas, porque geralmente quando dá problema em uma acaba afetando outra, e são problemas que em muitos casos acabam sendo chatos, né? Então teste, por exemplo, retrovisor. Quando a gente foi comprar esse carro aqui, testei o retrovisor elétrico e não estava funcionando, era apenas um fusível, o cara trocou e já resolveu. Os 4 vidros elétricos, fecha e abre eles. Teste isso. Se o carro que você está pretendendo comprar tem aquele sistema de trancar o carro, subir os vidros, teste isso também. Tudo que você enxergar de eletrônico no carro, teste. Faça testes. Outro ponto interessante, que também envolve a parte de eletrônica. Se o carro que você está comprando tem sensor de chuva, o sensor de chuva fica aqui, esse carro não tem. Então se você puder levar uma garrafinha de água que seja, virar ali a chave no contato e jogar uma água aqui, automaticamente os retrovisores têm que ligar, né? Se ele estiver na posição ali para automático, ele tem que ligar e limpar o retrovisor só com a água. Geralmente se você joga água aqui nessa região, ele acaba não funcionando. Aí você tem que jogar um pouquinho mais para o alto. Analise os desgastes naturais do carro, tá? Por exemplo, você está comprando um carro, analise a condição do volante, as condições dos pedais, a condição da manopla de câmbio. Geralmente carros mais populares, passou ali dos 100 mil quilômetros, você já consegue observar um desgaste ali no volante, desgastes ali no pedal. Então desconfie, né? A pessoa está falando que o carro dela tem 50 mil quilômetros e você vê o volante todo desgastado, você vê ali o pedal todo desgastado também, desconfie. A clássica, né? Teste o ar-condicionado. O ar-condicionado é uma peça que, dependendo da situação, ele pode sair muito caro para você arrumar. Então é interessante você testar o ar-condicionado, testar em todas as posições, se está gelando, se está esquentando, e fazer todos esses testes aí para comprar um carro com pelo menos o ar-condicionado funcionando, que isso é imprescindível hoje em dia, né? Bom, vamos lá, galera. A hora do test drive, né? Primeiro, virando a chave e ligando o carro. Imagino que todos já saibam, né, que as luzes do painel elas devem apagar. Nesse caso aqui, provavelmente por essa câmera aqui vocês estão vendo que a luz de injeção desse carro está acesa, né? O problema aqui é a questão da sonda lambda. Segundo a sonda lambda, não está prejudicando em desempenho nem nada, porém é uma luz que fica incomodando ali, que a gente já vai precisar resolver. Vamos lá. Coloquei aqui, você está no câmbio mecânico, né? Primeira coisa, sentir uns engates. Os engates estão entrando com facilidade? Beleza. Câmbio automático, vamos lá. Trocar, né, do P para o R, para o N e para o D, e não podemos sentir trancos com barulhos, acompanhados de barulhos, tá? A gente deve sentir apenas a marcha realmente engrenando. Soltando o freio de mão aqui, estamos numa subida bem íngreme,
aqui nós já podemos sair aqui com o carro, beleza? As portas já se trancaram, já acende aqui o farol. E vamos lá. Primeiro ponto que seria interessante é você andar numa rua bastante esburacada, tá? Aqui nós temos algumas ruas esburacadas que eu vou passar com vocês, inclusive agora. Aqui primeiro é uma valeta. Observe, nenhum barulho de acabamento, né? Então não tem nenhum barulho de suspensão nem nada. O interessante é o que a gente vai fazer agora, de pegar uma rua um pouquinho mais esburacada. Ó, por exemplo, buracos assim, ó. Você observa, por exemplo, tem uns equipamentos aqui da gravação aqui atrás, então acaba confundindo, tem uns barulhos dos equipamentos. Mas, por exemplo, de barulho de suspensão, zero barulho, né? Esse carro aqui ele tá com 91, quase 92 mil quilômetros, tá? Esse Honda Fit 2010. Caso você não conheça, a gente já fez a avaliação desse carro. Vou deixar o card aqui para você ser redirecionado para esse vídeo. E ó, aqui é uma rua, não é das melhores, ela é cheia de ondulações, né? E aqui nós percebemos que o único barulho aqui realmente é do equipamento ali, do tripé que está ali atrás, mas de resto, barulho de suspensão, nada. O carro está simplesmente zerado desse tipo de barulho. Outro ponto interessante de você testar é a questão dos freios, né? Pega uma velocidade um pouquinho mais alta, né? E freie mesmo, forte, para sentir se o carro, por exemplo, quando você freia muito forte, ele puxa para algum lado de uma maneira muito brusca, tá? Freia e vê se o pedal do freio, né, não está trepidando, né? Que se o pedal de freio, quando você pressionar, ele começar a trepidar, pode ser discos empenados. Então você vai ter um problema aí um problema não, né? Vai ter já uma substituição para você fazer, que é dos discos de freio. Aqui, ó, eu posso fazer essa volta aqui e é perceptível, vou engatar aqui a ré, que a direção, ó, eu viro para os dois lados, ela não faz nenhum barulho, nada de tranco nem nada. Essa direção aqui desse carro é elétrica, o mesmo vale para a direção hidráulica. Ela não pode ficar dando tranco, ela não pode ficar dando estralos ao esterçar o volante. Ponto interessante, outra dica aqui é andar forte com o carro, tá? Andar forte que eu digo é, por exemplo, pegar uma rodovia, né, que o limite ali é 120 km por hora e, né, sair com o carro, por exemplo, de zero mesmo, talvez parando no acostamento, e acelerar para ver se o motor vai responder. Por exemplo, se for com câmbio automático, para ver se ele vai dar algum tranco na transmissão, nas trocas de marcha, para ver se não vai ter nenhum buraco na aceleração. O carro tá acelerando, nada ele dá uma morrida, né? No caso, no câmbio manual, você vai sentir, você vai perceber se as trocas de marcha não tá arranhando se você troca em rotações mais altas, né? Porque tem algumas situações onde você só vai, o câmbio manual ele só vai arranhar se você trocar com uma rotação bem alta. Então isso numa rodovia, por exemplo, você pode fazer esse teste. E junto com esse teste aí de alta velocidade, você pode fazer o quê? Tá lá a mais ou menos 100 km por hora, solta o volante, claro, não faz isso daqui, mas alivia a mão, né, até você sentir segurança de soltar e prestar atenção se o carro puxa para um lado ou para o outro. Detalhe, se você tiver num piso, né, numa rodovia onde ele tem um declive, né, ele tem uma parte negativa, o carro vai puxar para aquele lado, tá? Então aí é natural. Se por exemplo você tiver na faixa da esquerda e a faixa da esquerda tiver por exemplo, numa marginal que a gente tem aqui em São Paulo, ela nas faixas da esquerda ela é meio inclinada, então se você soltar o volante lá, o carro vai puxar para lá. Só que aí já não é uma questão de alinhamento, tá? Questão realmente da pista. Então pega uma pista plana, né? Uma pista reta, e os caras correndo atravessando a rua sem olhar, né? E solte o volante. O carro deve permanecer
numa linha reta. Outro ponto interessante que poucas pessoas falam: o esforço na direção. Se o carro tem direção hidráulica, ele não pode ter um esforço como a direção mecânica, né? Com a direção que não é hidráulica. Então o volante ele tem que ser leve, tá? Estude o carro e veja se a direção dele é progressiva, por exemplo. Se em baixas velocidades ela é leve, em altas velocidades ela é pesada, e teste isso. Veja se realmente isso está funcionando, tá? Problema com caixa de direção é comum em alguns carros, né? E não é um problema barato de se resolver em muitos casos. E claro, testar a questão da resposta do motor. Nesse caso, o que seria interessante? Como eu sempre recomendo, quando você quer comprar um carro, por exemplo, no caso Honda Fit, ele é um carro comum. Ele tem bastante demanda, tem bastante oferta no mercado. Então dá para você testar vários, né? Então o que eu recomendo é que você faça justamente isso, tá? Então, por exemplo, se você quer comprar o Honda Fit, teste mais de um. Não compre o primeiro que você está vendo. Dá uma volta em 1, 2, 3, 4. Esse aqui, se eu não me engano, foi o quarto, foi o quinto Honda Fit. Ele foi o mais rodado, tá? E foi justamente o melhor. Foi o que estava em melhores condições, tanto de motor como de câmbio, etc. Então, né, como eu falei no início do vídeo, não se deixe levar apenas pela quilometragem. Baseie-se nela para você analisar, por exemplo, o desgaste de volante, o desgaste de pedal, porque a gente sabe que no mercado aí de usados tem muita questão de voltarem a quilometragem, né? E aí você vê o cara vendendo um carro com 50 mil quilômetros rodados, que quando você vai olhar, o banco de couro tá surrado, os pedais estão acabados, né? O volante está todo comido. Então já é um motivo para você desconfiar que aquela quilometragem muito provavelmente não é original. E a questão do teste da resposta do acelerador, do motor em si, com base nesses testes que você vai fazendo, você vai percebendo que às vezes um carro é diferente do outro. Você testou 10 Honda Fits, exemplo, você vai perceber de um para o outro uma diferença, né? Se um tiver melhor que o outro. E você vai perceber também que existe um padrão entre eles, né? Então você vai perceber que dos 10 que você testou, 5 tinham um determinado comportamento, os outros não estavam muito bem, e aí você pode já tirar esses 5 como prova de que, bom, porque os outros estavam seguindo um padrão de desempenho e esse do nada perdeu, né? Fica o carro muito mais fraco, você sente o carro mais manco mesmo, né? Então é um ponto que é interessante de você analisar, né? Com base nos testes que você fizer, analise as respostas do motor, né? Faça uma retomada, como eu falei mesmo de um 0 a 120, por exemplo, numa rodovia. Com tudo isso você vai percebendo que um carro às vezes está melhor do que o outro. E mais uma dica interessante que poucas pessoas fazem é o seguinte: se você estiver comprando um carro de um particular, né, que você está negociando ali diretamente com o proprietário atual daquele carro, antes de você dirigir, peça para ele dirigir o carro para você. E quando ele dirigir, preste atenção nos barulhos de acabamento, fique mais focado nisso, nos barulhos de acabamento, e focado também na condução, do jeito que o cara dirige, tá? Com isso você já vai ter bons parâmetros, né, para ver se o cara cuidou bem do carro ou se o cara não cuidou bem do carro. Se o cara, por exemplo, como eu falei no vídeo de transmissão automática, você vê que o cara vai manobrar, o carro nem tá 100% parado, o cara já fica trocando ali, alternando do R para o D, você já sabe que o câmbio daquele carro pode ser que não estejam lá nas melhores condições. Por exemplo, você pede para o cara estacionar, você vê que o cara joga ali direto no P, né? Alguns carros hoje mais modernos até aceitam isso de uma maneira tranquila, mas na maioria ainda não. Então peça para o cara dirigir o carro e observe o modo de condução do cara. E com isso você vai perceber se o cara cuidou bem do carro, né? Já tirando por aí. Se o carro for um câmbio manual, por exemplo, tiver uma subida, peça para o cara sair. Veja se o cara consegue sair daquela condição de subida de maneira sem queimar muita embreagem, de uma maneira mais suave, né? Então é um ponto aí que você deve analisar e
aqui é muito bom. Claro, se for uma agência já fica um pouco mais difícil, porque o cara ali não é apenas um vendedor, ele não é o dono, o atual dono do carro, né? E aí, galera, o que vocês acharam das dicas, tanto as práticas como as apenas visuais, né? Se você gostou desse tipo de conteúdo e gosta de conteúdo automotivo, me ajuda aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu tenho certeza para você que vai ter conteúdo novo e conteúdo interessante. Se você tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Se você tem outras dicas que eu acabei não comentando aqui para você avaliar num carro usado, deixa aí nos comentários, bora interagir aí, trocar uma ideia, beleza? Então é isso, galera, espero que você tenha gostado do vídeo, espero no próximo vídeo, conto com a sua presença, valeu!